E aí, Sexta Origami Sati aqui. O tema do vídeo de hoje é por que estudar sobre origami? E eu vou começar esse assunto sobre estudar ou pesquisar sobre origami falando de um conceito muito importante que de vez em quando eu tô falando aqui no nosso canal, que é a prototipagem em papel. Então, o que é a prototipagem em papel? Todas as tecnologias e inovações em produtos baseados na ciência do origami são feitos com prototipagem em papel. A dobradura Chomper, design de Jeremy Schaffer, é um origami simples e fofo, com o formato de um come-come ou Pac-Man. O mais interessante de fazê-lo não é só a sua forma final, mas também o processo de dobras passo a passo. É a mesma base de dobras do famoso barquinho de papel. Eu achei isso sensacional, porque quem nunca fez um barquinho de papel quando era criança? É uma dobradura das mais fáceis de fazer e também foi o primeiro origami que eu fiz junto com um aviãozinho de papel. Mas para além da brincadeira, quando o origami Chomper chegou até os pesquisadores, engenheiros e designers da Universidade de Brigham Young, a coisa ficou séria, só que de uma forma muito positiva. Chomper inspirou o design de uma pinça cirúrgica utilizada na cirurgia de videolaparoscopia. Os cientistas o chamaram Oriceps, Ori de origami e ceps de forceps, que é pinça em inglês, um nome para lá de simbólico. A prototipagem em si, por definição, faz parte do desenvolvimento de novos tipos de produtos, serviços e soluções. Essa é a definição de prototipagem. É a prototipagem que cria modelos iniciais para validar ideias, para testar funcionalidades e obter feedback dos usuários. Flasher é um origami de grande engenhosidade, um origami tesselação que dobra e se desdobra com muita facilidade. Criado por Jeremy Schaffer e Chris Palmer, Flasher é uma dessas dobraduras que surgem como brinquedos de papel, chegam na mesa de um cientista e acaba virando uma tecnologia das mais fantásticas. Os engenheiros da NASA viram muito potencial no origami Flasher e aplicaram na Starshade, uma imensa íris dobrável que bloqueia a luz de estrelas distantes para aumentar a capacidade de detecção de planetas com o telescópio espacial. A Starshade se desenrola até o diâmetro de 26 metros, o tamanho de um campo de beisebol. Agora, por sua vez, a prototipagem em papel cria modelos iniciais através do origami. São as dobraduras de papel que vão designar as formas e funções dos produtos. Elas são ao mesmo tempo técnicas e métodos para a resolução de problemas. E a prototipagem em papel está dentro de um guarda-chuva maior que a gente chama de design do origami. O design de origami ele é tão potente e multidisciplinar que ele resolve mais de um problema. Ele agrega sustentabilidade. Já ouviu falar de uma bateria que é feita de papel e a sua fonte de energia é água suja? Essa tecnologia incrível foi desenvolvida pelo engenheiro Seung-Quinn Chuen da Universidade de Binghamton, em Nova York. Como que funciona? A bateria origami gera energia a partir da respiração microbiana. Uma pequena gota de líquido sujo contendo bactérias é o suficiente para gerar energia para o seu funcionamento. Ela pode ser utilizada em máquinas e sensores para medir frequência cardíaca, glicemia ou níveis de infecção, sendo muito fácil de transportar em locais remotos, rurais ou perigosos e cujas fontes de energia estão indisponíveis ou foram destruídas. Além disso, a bateria é biodegradável porque é feita de papel e o seu custo de produção é de apenas 5 centavos de dólar. A versão mais nova da bateria origami é em formato de estrela ninja e combina várias baterias individuais em uma única unidade que é mais potente do que a do formato retangular. Tecnologia barata, sustentável e acessível. Ele dá uma inclusão de minorias. Ryan Mariassin é um designer de moda que usa o origami da forma mais criativa, funcional e humana. As dobras no estilo origami tesselação foram projetadas nos tecidos das roupas com a principal função de serem ergonômicas, quer dizer, de serem confortáveis aos usuários. Adaptável é a palavra que define o trabalho de Yassin. Suas peças, o petit pli, têm como principal proposta se adaptarem a diferentes tipos de corpos, sejam de bebês e crianças que crescem rápido, até gestantes que também têm seus corpos modificados em um curto espaço de tempo. Com o design de origami de Yassin, as mesmas roupas podem ser utilizadas em diferentes fases da vida. Ele confere ações multitarefas, criação de novos tipos de materiais
O Orimouse é um mouse portátil feito de couro, com uma conexão Bluetooth e projetado pelo estúdio japonês My Air Zero. Com uma simples fechada de mão você já consegue montá-lo e ele pesa apenas 38 gramas. Quando não está em uso, ele fica completamente plano para ser guardado sem ocupar muito espaço. Essa é a característica que nós, designers de origami, chamamos de dobra planificável, ou como é mais conhecido em inglês, flat foldable, que é quando o origami consegue ser montado e desmontado a partir de um material plano, reto, em 2D. E novos tipos de medicamentos, olha só que legal. O DNA Origami é a técnica de design de nanodispositivos mais inovadora da nossa atualidade. Ele pode salvar vidas e melhorar processos de curas com novos medicamentos, sendo também utilizado na criação de novos tipos de vacinas e em circuitos de dispositivos plasmônicos. Em 2006, o pesquisador Paul Rothman criou essa técnica de dobras do DNA, tornando mais compactas e organizadas o material genético. Ele conseguiu fazer diversos desenhos como estrelas e rostos felizes. Cientistas posteriores encontraram diversas novas funcionalidades, como uma nanomáquina mola que controla o crescimento e morte celular e que pode ser aplicada em medicamento contra vários tipos de câncer. Eles criaram também uma vacina eficaz contra o HIV e que a mesma técnica pode ser aplicada para o vírus da Zika e do novo coronavírus. O DNA Origami é a área da ciência do origami que mais cresce no mundo e o seu potencial completo de produtos e serviços não é totalmente conhecido. E tudo isso começa de um jeito simples e democrático, que é dobrando papel. Em outras palavras, quando você pratica o origami, você está aumentando o repertório para a resolução de problemas através de projetos, design. Mas praticar o origami em si não basta, tá, gente? Você tem que ter um conhecimento agregado a essa prática do origami em si. É uma prática consciente, com objetivos, com olhar treinado, com bagagem de memórias do que já existe e do que ainda dá para ser feito, do que ainda dá para ser criado. Basicamente, para você ter essa bagagem, esse olhar, essa consciência, não tem fórmula mágica, não tem fórmula pronta. É estudar, estudar muito. O legal é que quem quiser pesquisar sobre origami hoje vai ter uma estrada muito mais bem informada do que quando eu comecei a estudar sobre origami, que foi lá em 2011, né, na minha iniciação científica. Até o final da minha graduação, vamos dizer que eu tinha uma boa vontade de um bom professor que me mostrou sobre a ciência do origami e ele foi ali me orientando até o final da graduação, que foi em design, né? Design gráfico. Mas depois, quando eu fui tentar entrar na pós-graduação, né, no mestrado e no doutorado, eu recebi uma série de entraves. E o que são basicamente esses entraves, né? São entraves burocráticos, são entraves da academia, da universidade. Porque quando você está pesquisando uma coisa que é muito nova, um assunto muito novo e que não há um histórico inicial e mais antigo desse assunto dentro da universidade, aqui eu estou falando dentro da universidade pública brasileira, aí você não vai conseguir achar um orientador ou uma orientadora. Todos os professores já têm lá suas próprias pesquisas e a maior parte dele, grande parte desses professores e professoras não estão a fim de pesquisar coisa nova. Então, vamos dizer que eles não bancam essa briga de pesquisar alguma coisa nova, né? Por isso que é complicado, né? Porque às vezes algumas inovações elas não vão caminhar na mesma velocidade que as pesquisas aqui no Brasil. Muito diferente do que é lá fora, né? Em outros países, especialmente Estados Unidos, né? Que é uma grande potência de pesquisa, ciência e inovações tecnológicas, né? Eles conseguem agregar isso de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? E desde muito tempo atrás, né? Eu estou sempre comentando aqui, por exemplo, a história do Ronald Hash, né? Que foi esse cientista computacional. E ele não foi só um grande professor, que ele deu aula na Universidade de Utah, ele deu aula em algumas outras universidades, mas especialmente em Utah. E ele não foi só um excelente professor, né, de origami e da ciência da computação, mas ele também foi um consultor empresarial. Então, todas as tecnologias que ele testava na universidade, não só tecnologias, né, técnicas, métodos, conceitos sobre origami, abstratos ou mais concretos, tudo que ele fazia na universidade ele aplicava nas empresas. Uma das tecnologias que ele aplicou em ambiente empresarial foi um painel sanduíche que ele aplicou,
que foi basicamente um papelão melhorado. Essa empresa pediu essa consultoria para o Ronald Hash e aí ele aplicou o origami nesse papelão e ele ficou mais resistente, ele economizou material, né, porque ele fez ali uma série de dobras que acabou usando dos vazios do próprio papelão para ser mais resistente e mais econômico e mais seguro para os produtos que essa empresa estava querendo transportar. E é assim até hoje, né? Até hoje, se você usa o raciocínio do origami e do kirigami em termos de transporte de produtos, além de ter uma economia de transporte em si, você vai ter os objetos guardados de uma forma segura e sem depender, né, das matérias-primas de origem não renovável, né, que são os combustíveis fósseis, no caso, os plásticos, né. Eu gosto sempre de comentar sobre essa trajetória do Ronald Hash, porque ela ilustra bem uma coisa que não é um caso à parte nos Estados Unidos, é uma prática que é constante. É constante. E aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade disso ainda, né? Eu tô sempre comentando isso nas aulas do meu curso Inopor, Inovação em Produtos com Origami. Mas podemos dizer que quem começar a pesquisar hoje sobre origami no Brasil, eu não vou dizer que vai ser uma estrada, um caminho, assim, pavimentado. Não vai estar. É uma estrada lisinha, com concreto, bonitinha. Não vai ser assim. Mas pelo menos já vai ser uma estrada de terra. Vai sujar um pouco, mas não vai ser um mato. A situação que eu encontrei quando eu estava na graduação, né? A verdade é essa. Não começou comigo, né? Podemos dizer que começou com a minha co-orientadora do doutorado, que é a Thaís Ueno Yamada. Ela que começou esses estudos com design de origami e aí depois eu fui dando continuidade para essa pesquisa, mas ainda assim era muito pouco. Tudo, até hoje, se você for pesquisar, a maior parte das coisas vai ser em inglês, vai ser em outros idiomas. Por que eu decidi fazer esse canal? Foi justamente para suprir isso, né? Para sair da esfera, da bolha, né, universitária, né? Tentar alcançar mais pessoas com isso. E também para trazer materiais em português, né? Eu poderia fazer coisas em inglês, mas já existe muita coisa, já existe muito material, muita pesquisa e muita divulgação científica dinâmica nas redes sociais em inglês. Para que eu vou ser mais um nesse oceano de informação? Eu acho que é muito mais relevante produzir em português, para o nosso país, para o nosso idioma. Então, quem quiser pesquisar sobre origami hoje não vai encontrar uma estrada pavimentada, mas vai encontrar uma estrada de terra. Já vai ter aí alguns artigos científicos, não só comigo, né? Com outros pesquisadores brasileiros de outros países que falam português. Então, ainda assim, a estrada é difícil, mas é menos difícil do que da minha época. Mas vale muito a pena. Assim, quando a gente começar a sair desse início de conhecimento para ir para uma parte mais avançada de já temos conhecimento sobre essas técnicas, quando a gente sair disso, for para uma parte mais não de início das pesquisas de origami, mas para, vamos dizer, para a parte mais madura, de já temos um repertório, agora a gente já vai aplicando para diversos tipos de técnicas, diversos tipos de tecnologias, aí a coisa vai ser assim demais, vai ser incrível, tenho certeza. A substituição do plástico bolha no transporte de produtos é um imperativo para a sustentabilidade.